Olá, eu sou o Rodrigo, meu orientador é o professor Hernan Roberto, somos da Universidade Federal de Uberlândia e eu vou falar sobre sistemas localmente lineares. Então, neste trabalho, a gente está interessado em analisar o comportamento de soluções de sistemas de equações diferenciais da forma x' igual a ax, onde a é uma matriz constante, ax mais g de x. E daí, esse sistema, claramente, ele vai ser um sistema autônomo, já que ele não depende do tempo. E a gente vai dizer que um sistema desse tipo ele é localmente linear se esse fator g de x ele for pequeno. Pequeno no sentido de que a norma de g de x sobre a norma de x tende a zero quando x tende a zero. Então eu começo definindo o que é uma função positiva definida, negativa definida, positiva semidefinida e negativa semidefinida. Então, de posse dessa definição, o teorema 1 nos dá condições para que uma função da forma ax² mais bxy mais cy², condições para que ela seja positiva definida e condições para que ela seja negativa definida. Dada uma função v definida no aberto U do Rn tomando valores em R de classe 1 e dada uma solução do meu sistema autônomo, a gente também define o que seria v ponto de t, que por definição é a derivada em relação ao tempo da minha função v calculada na imagem da minha solução. O teorema 2 vai dizer para a gente que se eu tiver uma função, se a origem for um ponto crítico isolado do meu sistema, e se existir uma função v de classe 1, positiva definida e tal que a função v ponto, da forma como eu defini acima, seja negativa definida em algum domínio D que contém a origem, então isso é suficiente para garantir que a origem é um ponto crítico assintoticamente estável. Então, funções desse tipo vão ser chamadas de funções de Lyapunov. Além disso, se a v ponto for negativa semidefinida, então a gente garante que a origem é um ponto crítico estável. Já o teorema 3 nos dá condições para garantir que a origem seja um ponto crítico instável. Então, o teorema 2 nos dá condições que garantem que o ponto crítico é assintoticamente estável e estável. E o teorema 3 nos dá condições que garantem que a origem é um ponto crítico instável. Então, de posse desses dois teoremas, o teorema 4 relaciona sistemas localmente lineares, os pontos críticos desses sistemas, com os pontos críticos dos sistemas lineares correspondentes. Então, dado um sistema localmente linear, o sistema linear correspondente é o sistema que a gente obtém quando a gente desconsidera aquele fator g de x que apareceu lá acima. Então, o teorema 4 vai dizer que se eu tiver um sistema localmente linear e que se a origem for um ponto crítico assintoticamente estável do sistema linear, então ele também vai ser um ponto crítico assintoticamente estável do sistema localmente linear. E a demonstração é dada construindo uma função de Lyapunov da forma ax² mais bxy mais cy². Daí eu imponho condições sobre os meus coeficientes a, b e c para que a v ponto dessa função seja igual a menos x² menos y², ou seja, ela vai ser negativa definida. E as condições são dadas por esse sistema de equações. E daí o teorema 1 vai garantir para mim que essa função ela vai ser positiva definida. E aí a gente consegue mostrar que essa função ela satisfaz as condições do teorema 2. Então, o teorema 2 vai garantir para a gente que a origem vai ser um ponto crítico assintoticamente estável. O teorema 5 é parecido com o teorema 4, só que ele trata da instabilidade do meu ponto crítico na origem. Então, ele fala que se a origem for um ponto crítico instável do sistema linear, então ele também vai ser um ponto crítico instável do sistema localmente linear. E a demonstração é muito parecida com a demonstração do teorema 4, só que a conclusão é dada pelo teorema 3. Né? O teorema 3 vai garantir para a gente que o meu ponto crítico vai ser instável.
Então essa foi as referências usadas. Muito obrigado.